Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Vou fazer que nem o Roberto Carlos. A minha direita é o meu amigo. Sabe o que o cara fez hoje? Nós combinamos o horário de abertura da rádio, é 9 horas. Sabe o que o cara me faz? Chega às 10. 9 horas estava aqui. Eu digo, porra, Não entendeu o espírito da coisa? Não, você tem que te atrasar uns minutos para eu te dar um esporro. Tinha uma época que eu trabalhava na televisão, lá tinha a CEPA, sabe? A Sessão dos Cronistas Esportivos. Quantos minutos tem? Tem uns 15, 20. Não. O que já gravou de tempo aí? Tem 17. Putz, a conversa só rendeu 17 minutos. Putz. Só? 17 minutos, nós vamos ter que falar do passado mais 17 minutos. É mesmo. Vê as contas dele ali. Eu acho que tu tá errado, eu acho que tem mais tempo ali, melhor dizer. Sabe o que eu estava pensando? Que a gente pode conseguir um giz para o mestre aqui. Um giz? Não um giz. Um giz, que é... para ele pode mostrar a escalação dos times. Escalação de quem? Dos times. Qual time? Qualquer time que tu vai falar. Tu pode mostrar para a câmera. Seleção da Venezuela. Tem aquele jogador que o Inter teve que nunca deu certo aqui, é um venezuelano, né? E depois o Inter emprestou lá para o Chapecó, agora... Não, cara, qual é o... Meia esquerda que veio, que era para se jogar... Não, era da Venezuela? Claro, ele veio, ele jogava na Colômbia, mas era venezuelano, né? Ah, isso. Isso. Mas as pessoas identificavam... Eu acho que aquele Guerra também é venezuelano, né? Identificavam ele como colombiano, esse que a gente não está lembrando. Não, como é que é o nome dele? Já vamos lembrar. É que esse... Não, o Guerra também. O Guerra estava no Palmeiras, né? O Guerra foi também emprestado agora. Esse que tu está falando... Que veio para o Inter. Esse aí ficou um tempão aqui. Mas nunca deu certo, bota né? no time, tira, não sei o quê. Depois emprestaram ele para o Chapecó, mas não deu certo lá também. Não me lembro o nome dele, é um nome curto. Ele jogava no time da Bolívia, da Colômbia, eu acho, mas é venezuelano. Não sei qual é o outro. O Guerra é venezuelano. Qual é o outro craque da Venezuela? Te lembra algum? Quem? Otero, do Atlético. Do Atlético Mineiro. Otero. Atlético Mineiro? Otero, um negrão. Não lembro. Um preto. Um atacante. É bom jogador. Mas está jogando agora? Não. Eu acho que ele saiu do Atlético e voltou agora. Voltou para o Atlético, Atlético Mineiro. Mas na Venezuela eles não gostam de futebol. Jogam mais beisebol, né? O esporte nacional é o beisebol. Coisa como Cuba, né? Cuba também era assim, também gostava de beisebol. Também. Aqueles lançadores, né, que depois vão jogar nos Estados Unidos, né? E agora o futebol não pegou, né? No Cuba não pegou. Na Venezuela pegou menos do que na Colômbia, nunca tiveram grandes... Engraçado isso na América aqui, né? Porque são todos de formação assim muito de negros que aqui no Brasil se destacaram muito, né? Mas nesses outros países não, né? Claro, tu vê o time da Colômbia, tem muito... Colômbia mais, né? Colômbia tem negros. Mais destaque no futebol, né? Não, até é uma coisa curiosa. Aqui na América do Sul, os 3 países, Brasil, Uruguai e Argentina. E o Brasil é completamente diferente dos outros dois em quase tudo que é aspecto, assim, de cultura. Da Argentina e do Uruguai. Coisa curiosa é, aqui, por exemplo,
eu posso estar incorrendo num erro grave grave, erro. mas a gente não tem a lembrança de que, tanto na Argentina como no Uruguai, que os jogadores bons saíram das classes sociais mais baixas, que é o que acontece no Brasil. Não sei, porque aqui tu identifica com o fato de serem negros, né? E lá no time da Argentina era raro um jogador. Não me lembro de jogador negro na seleção Na Argentina não né? tem, raramente a gente vê o jogo. E no Uruguai também não. O processo de escravidão lá foi menos intenso, né? Quer dizer, eles, aqueles da agricultura deles, acho que para esses dias não tinham grandes plantações, o plantation, né? Que os americanos sabem que importaram os negros para trabalhar nesse trabalho de massa intenso, que no Brasil é do café, do açúcar e tal. Na Argentina não, tinha essas grandes extensões de plantar cana-de-açúcar ou plantar café. Os caras tinham pastoreio, né, o gado, né, que talvez não precisasse tanto de mão de obra escrava, né? E eles usaram muito os índios miscigenados. Na verdade, essa frase não é correta. Eles talvez não precisassem tanto de mão de obra escrava. Talvez não precisasse tanto de mão de obra. Corrigiu o mestre no ar ou gravado? Pois é, mas o Uruguai tinha alguns jogadores. O Duro Varela, por exemplo, era um mulato, né? Campeão em 1950. Não, né? mas não era um preto, negro retinto, né? Mas era. Mas se tu vê. É que a gente vê poucos, por isso que tu associa mais com a ideia de que são brancos. Por exemplo, aqui no Brasil, desde os anos 30, tu tem jogador os que sempre se destacavam. De que época é o cara do Leônidas lá da bicicleta? O Leônidas ele jogou na Copa 38, né? Então, é lá nos anos 30, 38, 40 se destacou mesmo em 40, né? Na década de 40, né? Leônidas, Era ele que tinha o apelido de Diamante Negro? Diamante Negro, é tanto que lançaram o chocolate com o nome ou já lançaram o chocolate e ele usou coisa. Eu acho que é o contrário, eu acho que fizeram o chocolate em homenagem ao Leônidas da Silva, né? Que depois virou comentarista de rádio, né? Tu pega a seleção de 50 do Brasil, quem era preto? Barbosa, o goleiro. O Juvenal, que é um gaúcho, era um mulato. O Bigode era preto. Depois, Barbosa, Augusto e Juvenal. O Bauer era um mulato claro. Danilo, Bauer, Danilo e Bigode, né? Augusto e Juvenal. Augusto era um cara a gente podia fazer Friaça, era meio. A gente podia fazer uma O Chico, ponta esquerda, era de Uruguaiana, né? E era preto? Não. O ataque não. A gente podia fazer aqui no Barba, Cabelo e Bigode uma coisa que eu não me lembro, já deve ter acontecido, seguramente. Tá? Porque não sou eu que tenho todas as melhores ideias, né? Algumas criaturas têm algumas ideias. Eu faço concessões. Eu faço 2 ou 3, né? Mas uma seleção no Brasil dos melhores jogadores negros de todos os tempos. Então, vamos pensar. Goleiro Barbosa. E o Jair, que era do Grêmio, para a reserva. Sim, o Internacional teve um goleiro negro, Doca, né? Que veio do Forceluz, mas teve outros goleiros negros. O Milton Vergara, que ele era um mulato quase negro, né? Também jogou no Inter. Devia ter outros, né? Não me lembro quem mais agora. E agora tem o Muralha, né? Que joga no Curitiba, lembra do Muralha? Sim. Mas, na verdade, a gente acaba mesmo pensando o goleiro negro é mais raro. Eu vi o Barbosa jogar. Que esse cara era bom, né? Barbosa. E o lateral direito negro? Pois não me lembro. Lembro dos laterais que eram o Djalma Santos, óbvio. Djalma Santos, claro. Djalma Santos. E na lateral esquerda tu vai botar o Oreco, né? O Oreco não era preto, né? Era sim, era mulato. Era mulato, né? Se vale mulato. Se tiver um bem mais preto, ele fica meio... Que jogue. O Juvenal também era mulato, né? O zagueiro que veio, era aqui, foi do Cruzeiro aqui. Jogou muito tempo no Flamengo, jogou na seleção de 50, né? O Florindo era negro. Né? O Nena era fantástico como zagueiro, né? Nena, Florindo. Esses outros que a gente citou agora mais recentes, dos anos 90, o Célio Silva e tal, o Aloysio, era tudo preto. Célio Silva, o Pinga, o Aloysio, tem vários aí. O Centro Médio, Salvador, né? Viu o Salvador jogar? Não. Salvador, ele saiu do Inter pro Peñarol, né? Foi muito tempo depois do Peñarol, né? O
O Ayrton era meio amulatado. O Ayrton era mulatão, Depende do preconceito de cada um, né? O cara mais preconceituoso diz que é preto, né? O Ayrton era, na época dele, se usava, os próprios negros usavam essa gíria para definir quem era preto. Eles não, eu acho que negro não se define como mulato, eles já se dizem que são pretos, que era o cabelo ruim. O cabelo puxainho. Eles falavam cabelo ruim. Outros caras, quer dizer, Tesourinha, por exemplo, óbvio, né? Que era foi o cara que o Grêmio contratou em 53 para quebrar o preconceito racial que eles tinham, né? Saturnino Vanzelotti, contra a vontade de alguns dirigentes do Grêmio. Mas se não tiver um preto, na lateral esquerda pode ser o Oreco. Um ponta esquerda. Até que tu tinha o Tesourinha, tu tinha o Jair, tu tinha o Dario, tu tinha... ponta esquerda, preto, pois é, né? Meio de campo. Falcão. Nossa, por que eu estou dizendo isso agora com essa Quem é lembrança? o meio de campo mesmo, né? Dorinho. O Bauer, que jogou no 750, era um mulato. Dorinho, Ademir da Guia. Ademir da Guia era... Sarará. Não, o pai dele era preto, ele não era o Domingos da Guia. Era zagueiro também? Zagueiro, jogou na Copa 38, né? Foi o famoso jogo, ele deu um pontapé num cara fora do campo, o juiz expulsou, ele deu pênalti. Agora nessa lembrança a gente percebe direitinho como o futebol foi branqueando, né? Os brancos foram entrando, né? Tradicionalmente era... Tem um livro, né, do Mário Moraes, né? Mário Rodrigues, o preto no futebol brasileiro, né? Ele conta, quer dizer, porque era o Friedreich, né? Ficou famoso, aquele primeiro centroavante, tudo, que era um mulato que passava por branco, né? Porque os caras tinham preconceito, né? O cara que escreveu um livro aí sobre o Gershman, né? Que escreveu, Gershman, eu acho. Escreveu um livro sobre o Grêmio, o cara gremista, né? Escreveu tentando desfazer a história que o Grêmio teve preconceito de cor, né? Tendo que o Grêmio era de várias cores, né? Mas é mentira, porque os mulatos que jogavam no Grêmio fingiam-se de branco, né? Os caras jogavam de boina, jogavam... Eram os mulatos, mas... Na verdade, eu acrescentarei uma palavra. Mentira grosseira, que os próprios caras não é nem tão antigo, do tempo aí já do Dourado, desse que faleceu agora há pouco, o super-presidente ali do Grêmio, o Crefe. Não, o Crefe é patrono, o Fábio Koff. O Fábio Koff não morreu, tá vivo? Morreu? Não morreu? Não sei, acho que não sei. Melhor não matá-lo, vamos ver. Bom, mas não sei, esses que são mais antigos, na faixa dos passaram dos 70 e poucos, eles identificam essa coisa de... Até porque, como tem muito alemão ali no Grêmio, alemão tem aquela coisa assim, eles são racistas, mas eles sempre falam respeitosamente. Cara, em 50... Eles identificam que o clube era preconceituoso, o Gershman escorregou nesse livro. Eu acho pior, quer dizer, os mulatos, quer dizer, se fingiu de branco, os mulatos que não assumiu a sua negritude, né? Mas em 53, quando... Eu pesquisei isso aí. Em 53, quando o Saturnino Vanzelotti trouxe o Tesourinha para mostrar que o Grêmio não era um time de preconceito, o Conselho... Tem uma nota lá no Correio do Povo, lá, os caras reclamando, não da contratação diretamente do Tesourinha, porque era complicado fazer isso, mas dizendo que não podia ter contratado esse jogador sem o aval do Conselho. Só não podia ter contratado sem o aval do Conselho, porque o cara não era branco, né? Porque os brancos não ele podia contratar, né? Mas então daria pegando os negros de todos os tempos, dá um puta no time, hein? Dá, né? Pô, Dario do centroavante, teve outros, eu acho, né? Dario do centroavante tem apenas o melhor de todos aí. Tem o Garrincha também, o Garrincha também o Garrincha não era preto, mas era meio cafuso, né? E tinha o melhor de todos, né? Pelé? Pois é. Uma vez eu fiz uma comparação... o Pelé, né? Já tinha esquecido. Só o Pelé que eu esqueci. Só o Pelé, não. Tu sabe que uma vez eu fiz um levantamento e arrumei encrenca em vários não, uns 2, 3 lugares que eu fui falar a respeito. Se propiciou falar a respeito desse assunto que eu vou falar, que o gaúcho é tribalaqueiro, né? O Colares que gosta muito de usar essa expressão. Tá? Só que assim, o Rio Grande do Sul perde em quase todos os quesitos para os mineiros. Se tu pegar história, poesia, música, não sei o quê, eu fiz uma lista. Né? Tá? Só ganhamos em quê?
Só na balaca. Não, a gente empata ali no número de políticos importantes que se destacaram. O Getúlio desequilibra para o nosso lado. Fica né? meio por... Não, aqui tem bastante, como tem em Minas. E aí estava essa discussão. Quem é que tu viu em Minas de político importante, fora Juscelino? Se destacaram, tem vários. O Tancredo. Mas é E bota o Tancredo frente de um Brizola, de um mas Getúlio. Mas eu te disse, só na política, que realmente o Rio Grande do Sul... Tá, então política nós ganhamos dele. Inclusive os generais, todos saíram Daqui, ela não tem general, né? É verdade. Até os generais, os grandões que foram para... Os Médici. De 64 saíram todos daqui. Costa e Silva, Médici. Castelo era cearense. Embora o Minas Gerais tivesse lá, tem uma eu não sei como é que os quartéis... A escola Em de... Minas tem um destacamento lá que é também de grandão lá. Mas não foi mais. Dizer, aí os caras, eu estava uma vez na Rádio Grenal e aí começaram a dizer, mas esse cara é para Minas. É aquela frase idiota, óbvia, né? Então por que não te muda para Minas? Não, cara, não quero me mudar para Minas. Eu estou até querendo defender o Rio Grande do Sul, posicionando de maneira correta, que a gente é balaqueiro demais, né? E tem umas coisas no Rio Grande do Sul que são boas que as pessoas não destacam. Já vou falar qual. É mulher também, mas não é isso que eu ia falar. Mulher. Não, aí quando estava essa discussão, eu digo, eu vou encerrar a discussão dizendo o seguinte, inclusive o melhor jogador do mundo de todos os tempos é mineiro. É verdade. E não vou mais falar sobre isso. Mas tu pega a lista... Ele nasceu por acaso em Minas, né? Porque ele é paulista, né? Ele saiu logo, mas é mineiro, né? Sim, é mineiro. O Falcão também não é gaúcho. Falcão de Santa Catarina. Se tu pegar, quer ver, pega os anos 70, tá? Vamos fazer uma reminiscência dos anos 70. Se tu pegar o Cruzeiro e o Atlético, que tinha um timaço naquela Cruzeiro, época, principalmente, né? E o Cruzeiro, principalmente, todos eram da base. Os grandes jogadores, os grandes times, tanto de Grêmio como do Inter, de 70, 80, era uma seleção, era um enxerto, assim, tinha pouca gente da base. O Inter teve um pouquinho mais porque pegou os caras do meio de campo ali, o Batista, o Falcão, o Jair, o Caçapava. Mas no resto, os times vencedores ali, Lula, Dario, Figueroa, Marinho Pérez, o Claudião, que era meia boca, e o Vacaria, mas e não saiu da base, saiu de outros times e vieram para cá. Mas tinha um meio de campo, né, da base, que dos Batista, Jair, Falcão e Jair, né? Mas o time do Cruzeiro, dessa época, os times bons, tinha muito mais jogador da base. O Nelinho era da base, o goleiro Raul era da base, o Goiás era da base, o Palinha era da base, o Tostão era da base, era quase só de time formado lá, só de mineiro. Alguém me falou agora essa semana, acho que foi o teu Alexandre que me falou isso, né? Que há muito tempo o Internacional, por força dessas histórias de contratar jogador de fora, dos caras ganhar dinheiro, enfim, toda essa confusão aí no negócio do pífero, né? Os caras ganhando dinheiro com empresários, essa história toda. O Internacional meio que abandonou a base do Inter é péssima, estão quase eliminados aí no Campeonato Sub-20, né? E o Grêmio não, né? Eu estava vendo o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense, os caras venderam o Arthur lá para a Espanha e arrumaram um cara melhor, né? Esse, como é que é? Mateuzinho. Esse outro, o Jean-Pierre. Esses jogadores é É divertido vendo agora no time do Grêmio, quando aconteceu no Inter e acontece nos outros times, que é uma coisa natural do ser humano. Tu tem que ter um líder, um cara que gosta, um cara que te faz a cabeça. Tu vê um cara tocando uma guitarra tribota, tu quer imitar o cara, tu tem que ter um guru na tua vida. E no futebol é bem assim. No Inter, a época que apareceram todos esses meio-campistas, foi ali do Tovar, Carbone, começou a aparecer um monte. O Tovar também era do base. Um monte de gente boa. E no Grêmio, cara, esse outro guri que está aparecendo ali parece carimbo do Everton, esse PP. Porque o guri é pequeno, ali está com 10, 12, 13 anos, vê o cara jogando na posição dele e começa a imitar o guri, o bom. Não, e o Grêmio traz, agora tu vê o time do Inter. Quem é que é da base do Inter agora que está jogando aí, tia? Esse time agora que está disputando. Não tem ninguém, só estrangeiro. Só gente de fora, quer dizer, o Sobs, que não é titular, né? Ele não tem, trouxeram o cara da base lá do outro time, o Sarrafiore, né? O Nonato, mas o Nonato já veio, né? Já veio meio que formado, não foi formado pelo Inter, né? Isso muda. O Flamengo, o cara está me lembrando. O Flamengo também. Sim, hoje os times do Flamengo, os times bons eram da base. Tudo da base. Como é que é? O Andrada, Zico,
O Flamengo teve um período parecido com o Cruzeiro, assim, que era um monte de neguinho, bom, neguinho só da base. Só da base. Os grandes Santos, talvez seja o melhor exemplo de todos, né? Santos, o grande Santos era o time da base. Pelé, o outro Coutinho. É que não tem como tu negar uma pessoa que começa de baixo contigo e tu ensina e tu passa conhecimento, ele acaba sendo mais camiseta. Coisa, tu pega o cara da base, o cara é novo, o cara tem energia, tá, vai jogar esse time do Grêmio, né? Aí tu pega os caras do Inter, quer dizer, são jogadores já escaldados, que já jogaram em outros times, quer dizer, ganhar ou perder não significa e até a relação da pessoa com o lugar, com o clube, com o time, no caso é futebol que a gente está falando, ela fica, tu quer, então vou para outro lugar, assim, o cara já está muito autossuficiente, entendeu? Tem que pegar da base, porque aí tu trabalha até em cima da insegurança do cara para trazer ele para o teu lado. Esse jogador que o Internacional trouxe agora para Centro-Média, me escapa o nome, vai jogar, vai estrear amanhã e tal. O cara, um ano atrás, não quis ir para o Inter, que foi para o Cruzeiro, né? Aí foi para o Cruzeiro, foi para o Fluminense, agora vai jogar no Inter, quer dizer... Tá certo, o cara é um profissional, mas tá bem, amanhã ele tá em outro lugar, né? Agora tu pega esse time desses garotos aí, é outra postura, né? Para eu não esquecer do assunto, eu te disse que eu queria falar uma outra coisa do Rio Grande do Sul, além dessa comparação, que eu estava falando da comparação com Minas. O Rio Grande do Sul tem uma coisa histórica também, que devia de balaquear e não balaqueia. As mulheres realmente é uma coisa que a gente foi balaquear, porque aqui deu a tal de mistura de alemã com italiana, com não sei o que. As mulheres aqui são tri bonitas. Eu só acho mulher mais bonita assim, não sei se é por causa do sol e tal, que elas andam com pouca roupa. É no Rio, parece que as mulheres... São gaúchas todas. Mas quando eu falo isso para mulheres, eu já ouvi várias vezes aqui as mulheres aqui dizem das cariocas, que as cariocas têm a bunda caída. Tu não viu isso? Não sei. Sei lá, mas enfim, não quer dizer, tem uma coisa no Rio Grande do Sul histórica que é boa e parece que não existe. E aí, quando tu faz a lista disso que eu vou citar, cabe sempre pergunta, onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Vamos criticar todos os governos. Que é a área industrial. Todo mundo diz que aqui é o agronegócio, só escuta isso, que aqui é agronegócio, não é isso? Historicamente só se diz isso, que o Rio Grande do Sul tá. Mas se tu faz uma lista dos anos 30 para cá, tanto em serviços como em indústria, o Rio Grande do Sul tem uma das coisas mais, das empresas mais importantes. A Marco Polo, por exemplo, atualmente. Sabe que a Marco Polo... Isso não é um programa de esporte? É de esporte, mas esses caras têm que dar dinheiro para o esporte. A Marco Polo, não é só uma curiosidade, que eu falei Rio Grande do Sul e Minas. A Marco Polo... Você é teu lado empresarial, né? Do meu lado empresarial. A Marco Polo é a terceira marca no Brasil mais difundida no exterior. Tem 23 plantas no exterior. 23 maior fábrica de ônibus do mundo. Parabéns. Cadê o dinheiro deles aqui dentro, não se sabe? Tu pega a área de calçados, todas essas marcas estão quebradas e foram todas as mais famosas do Brasil. Era a Franca e o Vale aqui que faziam sapatos. Franca masculino. Qual foi a maior empresa de aviação aérea do Brasil? Foi a Varig. Tu vai listando, tu não para. E aí, cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul, cara? Que poderia estar lá na base do Inter. Cadê onde é que está o dinheiro? Esse cara faz com o dinheiro, cara. O Varig podia patrocinar o Inter, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul deve ter. O Rio Grande do Sul deve ter. Eu já sei qual é a resposta. O Rio Grande do Sul deve ser o estado mais caixa 2 que existe na União. Eu sei isso. Onde é que está o dinheiro, cara, dessas empresas? Pois é. No bolso dos empresários. Mas todo mundo diz que está quebrado, o teu governador aí disse, não, é só um problema, problema de gestão, que o Sartori não sabe. Gestão? Ele está atrasando mais o salário do que o outro. O outro italiano? Ele vai terminar de pagar o salário de julho, se eu não me engano, dia 12 de setembro. Naquela categorização que eles fazem dos valores ali e tal. Cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul, cara? O que os caras fazem com o dinheiro? No bolso dos empresários, cara, te disse. Eu acho que tem mais é que ficar no bolso dos empresários. Vai entregar para o governador? Não sei. Olha o dinheiro que eles já pegam, cara. Eles pegam mas eles não pagam o dinheiro do Estado para investir e investe, ganha o dinheiro e não devolve. Eu não pago os impostos, entro, suborno lá os caras da Coaf para não pagar os impostos. Né? Agora, ontem, o
Como é que é aquele que o Palotti ontem fez uma denúncia imensa lá, incluiu o RBS aqui, tu viu? Viu? Deu de novo. Então eu vou ficar desse lado do assunto para a gente se divertir. Por exemplo, falando... Não quer falar desse... Tu é empresário da área de Eu sou empresário, mas comunicação. vou ficar contra os empresários agora. Tá. Por exemplo, tu vai a Torres... Eu escuto isso há uns 40 anos. Tu está lá, tua cobertura lá em Torres, e vai a tu ouve lá Torres. de cima. Cara, todas as semanas, durante todos os anos, nos últimos 40 anos, tem edifício crescendo, edifício... Cara, não sei, quem é que mora lá? Quem é que aluga aquilo? Quem é que veraneia lá? Tu já viu o que é aquilo? Isso com todos aqueles condomínios que surgiram nas praias mais novas ali, Atlântia, Shangri-La. Mas eles não fazem para os caras morar. É limpeza de dinheiro aqui? Não sei se é limpeza, o cara faz, constrói um dia, ele aluga, como ele não tem necessidade imediata de dinheiro, é tal de investimento, né? O cara, em vez de investir... Bem de raiz. Investe em prédio, né? Um dia ele aluga, ou, sei lá, ou deixa para os filhos, deu que... Isso é bobagem, os caras querem falar o Juventude e o Caxias era da Parmalat, né? poderiam ser times milionários. Mas o Juventude foi uma certa época, né? Mas com a Parmalat, não? Parmalat. Mas por que os caras ali da... Eles pegavam leite aí daqui do sul. Por que a periferia industrial, né? Não, nada de periferia. Marco Polo, não sei quem, Randon. Por que esses caras não botam dinheiro lá nos clubes ali? E por que o Gerdau não bota também, né? Quer dizer, o Gerdau certamente botaria no Grêmio, não no Inter, né? Porque a cara dos alemães. O Gerdau, como foi para São Paulo agora... Ele vai botar no Palmeiras, né? Vai botar no Palmeiras. Mas o Palmeiras é mantido por uma financeira, né? Crefisa, né? Mas empresário é esse troço, só tu mesmo que acredita, né, nesse negócio eu quero saber onde justiça social, né? Eles não querem, tá no bolso deles, cara, tá nos Estados Unidos, tá na bolsa, tá no mercado. Sociedade capitalista é isso, quer dizer, uns ganham muito, outros ganham nada, né? Faz parte. Nós aqui... Só os clubes de futebol aqui tem uma característica social assim, mas tem uns sacanas que vão lá para pegar dinheiro também, né? Essa questão... Tem alguns, não, tem alguns, muitos. Né? Alguns, não, acho que agora a intenção tem uma diretoria bem razoável até sobre o aspecto assim, ético, né? Parece, né? Depois que passou aquela onda do pífero, né? Parece que esse cara tem aparentemente uma postura ética, né? Correta, né? Esse novo presidente do Inter. Não estou falando da administração do futebol. Da capacidade técnica como entendedor de futebol. Aquela duplinha lá do futebol é brava, né? Do esporte, Eu né? não consigo ter esse Marcelo Medeiros falando sobre futebol. E aquele outro cara lá, o Roberto... Os Marcelo quase não falam sobre futebol, né? Quem fala sobre futebol é aquele outro Melo, aquele teu amigo. É o Melo, Roberto Melo. O Roberto, esse não diz nada, coisa com coisa, né? Coisa com coisa que é o seguinte, é o mesmo discurso quando o Argel está treinando, ou o Vanderlei Luxemburgo, ou o outro. É um discurso politicamente correto para não sei o que não diz nada com coisa nenhuma. Aí entra o Odair, é o mesmo discurso. O Odair disse uma coisa esses dias que eu gostei pra caramba. Pra caramba. Eu vou embora. Não disse. Ele disse que esse papo de 4, 1, 2, 3, 4 é papo furado, que ele não está nem ligando para isso aí. Ele monta o time de acordo com as aptidões técnicas e físicas de cada jogador para dizer o seguinte: tu é forte na marcação, então tu vai marcar o Juca lá, então tu vai ficar nesse lugar. Ele falou isso? Não, ele não falou bem assim, eu estou fazendo uma tá versão melhorando, está melhorando, né? Estou fazendo uma versão cabocla. Não, é que os caras que fazem futebol, que comentam, que dizem, o que enfatizam isso, o teu amigo Maurício Saraiva, por exemplo... Não é meu amigo, né? Tem um horror esse troço, né? Como é que é? Defende, ataca, como é que é? Compõe, recompõe, corredor da direita, corredor da esquerda, tem que recompor. Ataca a bola. Puta, mas como ataca a bola? Eu gostei porque é um técnico que está lá no time grande, no caso o Inter, que disse, não, isso aí, ele só faltou ele dizer, esses caras, essa mídia aí que comenta isso, eu não me preocupo em botar 3-2-3 e os caras trocam o jogo. Eu fico olhando. E não aparece. Eu não vejo, eu olho e digo, eu devo ser um idiota. Eu olho, eu não vejo o troço do 4-3-3, do 1-2-3. Eu gosto mais dessa escalação. É 4-1, não. Como é que diz? É 4-1-4-1. Não tem como o cara ficar dentro de campo. Só se o cara ficar parado no lugar, né? Não. Eventualmente pode ter assim, se tu tiver um centro médio, tá? Que seja
do desarme mesmo, e um centroavante daquele esfincado, eu só vou enxergar esse um, os outros, as duas linhas de quatro. Quando os caras diziam que era uma outra lugar comum, porque você tem que, para abrir a defesa, entrar pela lateral, né? Sabe essa história pelo lado do campo, né? Me lembro que eu disse assim, cara, vocês não se deram conta que a goleira fica no meio? O que adianta ficar nas laterais, né? Claro que é um pouco de exagero, né? O Roberto, então, ele me pergunta o seguinte, esse novo operador nosso, ele tem relógio? Porque esse nosso programa aqui, certamente, nós já passamos uma hora. Eu vou perdoar porque ele está estreando hoje, eu já vi qual é o problema dele. Ele está pelo fuso horário da Venezuela. Ah, que é outro, né? Nós te perguntamos o horário aqui, por enquanto você está olhando o fuso da Venezuela. O horário da Venezuela, que te enganou. Quantos minutos tem de programa já agora? Eu não aguento mais ficar falando de futebol das antigas aqui. Quando? 45? 45. Então, ufa, consegui. Dá tchau, hein? Encerra, hein? Não. Tu que é o chefe, hein? Não, nós temos que integrar o rapaz ali. O Julio. Tu prestaste atenção no programa? Um pouco. Não ouviu nada. Tu acha o que isso aqui, esse programa foi satisfatório ou tu não botaria no ar? Eu botaria no ar, porque é interessante. Porque tem porque tem a história do futebol. Está sendo gravado, é isso que ele está dizendo? Não, acho que não consegue pegar o som. Não, Alô? Então diz o que ele falou, ele achou bem interessante, achou genial o programa. Na Venezuela todo mundo nos ouve. Nosso reforço venezuelano, aqui para EO, aprovou integralmente, com honra ao mérito, louvores e tal. Nunca tinha ouvido um programa Nunca tinha escutado um programa tão bom, ainda mais com o título dele, com o nome desse, Barba, Cabelo e Bigode, com Marino Bueira. Roberto, não, eu sou subordinado. Não, subordinado no outro programa. Não, mas eu achei legal, eu gosto de ser subordinado. Não, mestre tem que ter um subordinado. Eu não estou aqui, tu botou Marino Bueira, não mestre. Não, mas todo mundo já está identificando. Tá bom. Por causa da sapiência, o mestre da subordinado, da capacidade intelectual, quantidade de livros que leu, o mestre subordinado, pelas críticas ao Mordazes, ao Trump, ao Bolsonaro, que tu és o mestre, entendeu? Então, ficamos assim. A Natália Miller, a nossa observadora plena que nos ajuda aqui na retaguarda aqui da EO, ela disse que admira muito uma qualidade tua, que é assim, eu danço bem. Não, tu acorda de manhã e já define o que tu vai fazer naquele, que forma tu vai fazer as coisas naquele dia. Tu fala sinceridades. Fala sinceridades. É mesmo? O nosso contador que a gente corrido, tinha nós fomos para uma reunião, eu e ela, né? Aí o cara tinha umas coisas para dizer e tal, e inflou o peito. E disse assim, hoje eu saí de casa para falar sinceridades. Então, nosso caso aqui, né? Então tá. E a Natália disse que gosta muito do teu trabalho porque tu fala... Passa sinceridades, tá bem. Sinceridades. Sinceridades. Ele é plural, né? Não, o contador que nominou assim, ele ia falar várias sinceridades. Ele ia falar vários assuntos, ele definiu tudo com várias sinceridades. Eu saí de casa hoje para falar sinceridades. E nós aqui no programa procuramos falar sinceridades. Conseguimos. Eu acho que conseguimos. Isso aí, cara. Então vamos encerrar o programa Barba, Cabelo e Bigode. Voltamos a qualquer momento na edição normal ou em alguma edição extraordinária comunicando o afastamento do planeta de algum cara das antigas, né? Entendeu? Nossa missão também é essa. Barba, Cabelo e Bigode. A gente faz reminiscências. Daqui a pouco um cara que é de 1928 bate as botas. Dá os doces, Dá os doces, vai para o céu. E o Barba, Cabelo e Bigode estará sempre atento. Em té. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.